Muitos anos antes da sua morte, afirmou que até aquela data tinha recebido, da mesma forma, 5.000 vezes a resposta, sempre no mesmo dia em que fazia o pedido. Era seu costume, e recomendava também aos irmãos, manter um livro onde, numa página, assentava seu pedido com a data em que fora feito, e no lado oposto, a data em que recebera a resposta. Dessa maneira, foi levado a desejar respostas concretas aos seus pedidos, sem que houvesse dúvida acerca dessas respostas. Com o aumento do orfanato e do serviço de pastorear os 400 membros de sua igreja, George Miller achou-se demasiadamente ocupado para orar. Foi nesse mesmo tempo que chegou a reconhecer que o crente podia fazer mais em 4 horas, depois de uma em oração, do que em 5 sem oração. Essa regra ele a observou fielmente durante 60 anos. Quando alugou a segunda casa para os órfãos do sexo masculino, disse: ao orar, estava lembrado de que pedia a Deus o que parecia impossível receber dos irmãos, mas que não era demasiado para o Senhor conceder. Ele orava com 90 pessoas sentadas às mesas. Senhor, olha para as necessidades de teu servo. Essa foi uma oração a que Deus abundantemente respondeu. Antes de morrer, testificou que, pela fé, alimentava 2.000 órfãos, sendo que nenhuma refeição se fez com atraso de mais de 30 minutos. Muitas pessoas perguntavam a George Miller como ele conseguia saber a vontade de Deus, pois não fazia nada sem primeiro ter a certeza de que era da vontade do Senhor. Ele respondia: procuro manter o coração em tal estado que ele não tenha qualquer vontade própria no caso. De 10 problemas, já temos a solução de 9, quando conseguimos ter um coração entregue para fazer a vontade do Senhor, seja essa qual for. Quando chegamos verdadeiramente a tal ponto, estamos quase sempre perto de saber qual é a sua vontade. Tenho o coração entregue para fazer a vontade do Senhor. Não deixo o resultado ao mero sentimento ou a uma simples impressão. Se o faço, fico sujeito a grandes enganos. Procuro a vontade do Espírito de Deus por meio da sua palavra. É essencial que o Espírito e a palavra acompanhem um ao outro. Se eu olhar para o Espírito sem a palavra, fico sujeito também a grandes ilusões. Depois, considero as circunstâncias providenciais. Essas, ao lado da palavra de Deus e do seu Espírito, indicam claramente a sua vontade. Peço a Deus em oração que me revele a sua própria vontade. Assim, depois de orar a Deus, estudar a palavra e refletir, chego à melhor resolução deliberada que posso com a minha capacidade e conhecimento. Se eu continuar a sentir paz, no caso, depois de 2 ou 3 petições mais, sigo conforme essa direção. Nos casos mínimos e nas transações de maior responsabilidade, sempre acho esse método eficiente. George Miller, 3 anos antes da sua morte, escreveu: não me lembro em toda a minha vida de crente, num período de 69 anos, de que eu jamais buscasse, sinceramente e com paciência, saber a vontade de Deus pelo ensinamento do Espírito Santo por intermédio da palavra de Deus, e que não fosse guiado certo. Se me faltava, porém, sinceridade de coração e pureza perante Deus, ou se eu não olhava para Deus com paciência pela direção, ou se eu preferia o conselho do próximo ao da palavra do Deus vivo, então errava gravemente. Grifo do autor. Sua confiança no pai dos órfãos era tal que nenhuma só vez recusou-se a aceitar crianças no orfanato. Quando lhe perguntavam por que assumira o encargo do orfanato, respondia que não fora apenas para alimentar os órfãos material e espiritualmente, mas o primeiro objetivo básico do orfanato era, afirmava, e ainda é, que Deus seja magnificado pelo fato de que os órfãos, sob os meus cuidados, foram e estão sendo supridos de todo o necessário, somente por oração e fé, sem que eu, nem meus companheiros de trabalho, precisemos pedir ao próximo. Por isso mesmo se pode ver que Deus continua fiel e ainda responde às nossas orações. Em resposta a muitos que queriam saber como o crente pode adquirir tão grande fé, deu as seguintes regras. Primeira, lendo a Bíblia e meditando sobre o texto lido,
chega-se a conhecer a Deus por meio de oração. Segunda, procurar manter um coração íntegro e uma boa consciência. Terceira, se desejamos que a nossa fé cresça, não devemos evitar aquilo que a prove e por meio do qual ela seja fortalecida. Ainda mais um ponto. Para que a nossa fé se fortaleça, é necessário que deixemos Deus agir por nós ao chegar a hora da provação, e não procurar a nossa própria libertação. Se o crente desejar grande fé, deve dar tempo para Deus trabalhar. Os 5 prédios construídos de pedras lavradas e situados em Ashley Hill, Bristol, Inglaterra, com 1.700 janelas e lugar para acomodar mais de 2.000 pessoas, são testemunhas atuais dessa grande fé sobre a qual ele escreveu. Cada uma dessas dádivas, devemos nos lembrar, George Miller lutou com Deus em oração para obter. Orou com alvo certo e com perseverança, e Deus lhe respondeu. São de George Miller essas palavras. Muitas repetidas vezes tenho me encontrado em posição muito difícil, não só com 2.000 pessoas comendo diariamente às mesas, mas também com a obrigação de atender a todas as demais despesas, estando a nossa caixa com os fundos esgotados. Havia ainda 189 missionários para sustentar, cerca de 100 colégios com mais ou menos 9.000 alunos, além de 4 milhões de tratados para distribuir, tudo sob nossa responsabilidade, sem que houvesse dinheiro em caixa para as despesas. Certa vez o Dr. A.T. Pierson foi hóspede de George Miller no seu orfanato. Uma noite, depois que todos se deitaram, George Miller o chamou para orar, dizendo que não havia coisa alguma em casa para comer. O Dr. Pierson quis lembrar-lhe que o comércio estava fechado, mas George Miller bem sabia disso. Depois da oração, deitaram-se, dormiram e, ao amanhecer, a alimentação já estava suprida e em abundância para 2.000 crianças. Nem o Dr. Pierson, nem George Miller chegaram a saber como a alimentação foi suprida. A história foi contada naquela manhã ao Sr. Simon Short, sob a promessa de guardá-la em segredo até o dia da morte do benfeitor. O Senhor despertara essa pessoa do sono à noite e mandara que levasse alimentos suficientes para suprir o orfanato durante 1 mês. E isso sem a pessoa saber coisa alguma da oração de George Miller e do Dr. Pierson. Com a idade de 69 anos, George Miller iniciou suas viagens, nas quais pregou centenas de vezes em 42 nações, a mais de 3 milhões de pessoas. Recebeu, em resposta às suas orações, tudo de Deus para pagar as grandes despesas. Mais tarde, ele escreveu: Digo com razão, creio que eu não fui dirigido a nenhum lugar onde não houvesse prova evidente de que o Senhor me mandara para lá. Ele não fez essas viagens com o plano de solicitar dinheiro para a junta, não recebeu o suficiente nem para as despesas de 12 horas da junta. Segundo as suas palavras, o alvo era que eu pudesse, por minha experiência e conhecimento das coisas divinas, comunicar uma bênção aos crentes, e que eu pudesse pregar o Evangelho aos que não conheciam ao Senhor. Assim escreveu ele sobre um problema espiritual particular. Sinto constantemente a minha necessidade. Nada posso fazer sozinho sem cair nas garras de Satanás. O orgulho, a incredulidade ou outros pecados me levariam à ruína. Sozinho não permaneço firme um momento. Que nenhum ouvinte pense que, devido à minha dedicação, eu não me possa inchar ou me orgulhar, ou que eu não possa descrer de Deus. O estimado evangelista Carlos Ingles contou a respeito de George Miller. Quando vim pela primeira vez à América, faz 31 anos, o comandante do navio era devoto tal que jamais conheci. Quando nos aproximamos da Terra Nova, ele me disse: Sr. Ingles, a última vez que passei aqui, há 5 semanas, aconteceu uma coisa tão extraordinária que foi a causa de uma transformação de toda a minha vida de crente. Até aquele tempo, eu era um crente comum. Havia a bordo um homem de Deus, o Sr. George Miller, de Bristol. Eu tinha passado 22 horas sem me afastar da ponte de comando,
nem por um momento, quando fui assustado por alguém que me tocou no ombro. Era o Sr. George Miller. Houve então entre nós o seguinte diálogo. Comandante, disse o Sr. Miller, vim dizer-lhe que tenho de estar em Quebec no sábado à tarde. Era quarta-feira. Impossível, respondi. Pois bem, se seu navio não pode levar-me, Deus achará outro meio de transporte. Durante 57 anos, nunca deixei de estar no lugar à hora em que me achava comprometido. Teria muito prazer em ajudá-lo, mas o que posso fazer? Não há meios. Vamos aqui dentro para orar, sugeriu Miller. Olhei para aquele homem e disse a mim mesmo, de qual casa de doidos escapou este? Nunca eu ouvira alguém falar desse modo. Senhor Miller, veja como é espessa essa neblina. Não, respondeu ele. Os meus olhos não estão na neblina, mas no Deus vivo que governa todas as circunstâncias da minha vida. O Sr. Miller caiu de joelhos e orou da forma mais simples possível. Eu pensei, é uma oração como a de uma criança de 8 ou 9 anos. Foi mais ou menos assim que ele orou. Ó Senhor, se for da tua vontade, retira esta neblina dentro de 5 minutos. Sabes como me comprometi a estar em Quebec no sábado. Creio ser isto a tua vontade. Quando findou, eu queria orar também, mas o Sr. Miller pôs a sua mão no meu ombro e pediu que não o fizesse, dizendo, Comandante, primeiro, o senhor não crê que Deus faça isso, e, em segundo lugar, eu creio que ele já o fez. Não há, pois, qualquer necessidade de o senhor orar nesse sentido. Conheço, comandante, o meu senhor há 57 anos, e não há dia em que eu não tenha audiência com ele. Levante-se, por favor. Abra a porta e verá que a neblina já desapareceu. Levantei-me, olhei, e a neblina havia desaparecido. No sábado à tarde, George Miller estava em Quebec. Para ajudá-lo a levar a carga dos orfanatos e apropriar-se das promessas de Deus em oração, lado a lado com ele, George Miller tinha consigo, havia quase 40 anos, uma esposa sempre fiel. Quando ela faleceu, milhares de pessoas assistiram ao seu enterro, das quais cerca de 1.200 eram órfãs. Ele mesmo, fortalecido pelo Senhor, conforme confessou, dirigiu os cultos fúnebres no templo e no cemitério. Com a idade de 90 anos, pregou o sermão fúnebre da segunda esposa, como fizera na morte da primeira. Uma pessoa que assistiu a esse enterro assim se expressou. Tive o privilégio, sexta-feira, de assistir ao enterro da Sra. Miller e presenciar um culto simples, que foi, talvez pelas suas peculiaridades, o único na história do mundo. Um venerável patriarca preside o culto do início ao fim. Com a idade de 90 anos, permanece ainda cheio daquela grande fé que o tem habilitado a alcançar tanto e que o tem sustentado em emergência, problemas e trabalhos de uma longa vida. No ano de 1898, com a idade de 93 anos, na última noite antes de partir para estar com Cristo, sem mostrar sinal de enfraquecimento das forças físicas, deitou-se como de costume. Na manhã do dia seguinte, foi chamado, na expressão usada por um amigo pessoal. O querido ancião Miller desapareceu de nosso meio para o lar, quando o mestre abriu a porta e o chamou ternamente, dizendo, Vem. Os jornais publicaram, meio século depois da sua morte, a seguinte notícia. O orfanato de George Miller, em Bristol, permanece como uma das maravilhas do mundo. Desde a sua fundação, em 1836, a cifra que Deus tem concedido, unicamente em resposta às orações, sobe a mais de 20 milhões de dólares, e o número de órfãos ascende a 19.935. Apesar de os vidros de cerca de 400 janelas terem sido partidos recentemente por bombas, durante a Segunda Guerra Mundial, nenhuma criança e nenhum auxiliar foi ferido.